Então, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. As senhas de acordo com o Novo Testamento de hoje, a gente encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 32. Não se preocupem dizendo: comeremos, beberemos, ou com que nos vestiremos? O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Eu convido para a gente ter um momento de oração com as palavras de Salomão Liskov. Oremos. Por isso, vem, Senhor Jesus, fortalece-me e ajuda-me em minhas ações. Manifesta a tua graça por meio do meu trabalho. Permite que ele prospere para que em tudo o que eu faço, tua bênção eu receba. Sopra, Senhor, sobre nós o teu Espírito, para que o esforço, o trabalho que nós realizarmos nessa noite de hoje, para entendermos tua palavra, seja para benefício, Senhor, de cada uma e cada um de nós e da nossa relação contigo. Vem sobre nós, Senhor, com teu Espírito Santo, por Jesus Cristo. Amém. Então, gente, uma alegria poder me reunir com vocês nessa noite de hoje. Eu já vou antecipadamente pedir perdão, porque eu vou ficar meio grudadinha na minha colinha, que eu tenho que escrever tudo, porque senão eu me perco e não falo metade do que eu quero falar. E como eu já preparei esse estudo já faz mais tempo, né? Eu não tô com ele tão fresco assim na minha memória, e eu não tive condições de estudá-lo hoje durante o dia para falar com vocês. Então eu vou olhar bastante para minha cola nessa noite de hoje. Ainda assim, a gente vai fazer aquele exercício de... Vou trazer algumas observações sobre o texto, aí a gente vai espiar lá algumas coisas, a gente só vai passar o olho, assim, para lembrar, outras coisas a gente vai ler, e em qualquer momento que vocês tiverem alguma contribuição, alguma pergunta, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Vocês não precisam esperar a gente terminar para falar. Em qualquer momento, só abrir o microfone e falar, e a leitura dos textos a gente vai fazendo em conjunto. Aí, como nós temos diferentes linguagens entre nós, na hora de ler, é só na primeira vez que vai ler, só diz qual é a linguagem que está lendo, e se a gente perceber que a linguagem nossa traz alguma coisa bem diferente da linguagem que foi lida, a gente também pode compartilhar, tá bom? Então, o nosso livro trata de Jó, é o livro com o nome, né, de Jó, sobre a história de um homem e sobre uma história de sabedoria. Eu só vou retomar muito rapidamente, porque faz bastante tempo que a gente refletiu, estudou sobre sabedoria, né? O pastor Nelson fez uma reflexão incrível sobre o tema da sabedoria. Enquanto eu estou falando aqui, eu vou pedir para quem não estiver com a Bíblia na mão, para que busque ela, tá? O pastor Nelson fez uma reflexão bem interessante sobre o que é sabedoria para o povo de Israel, né? E sobre esse lugar. Então, a sabedoria tem como intenção ensinar algo através da linguagem oral para as gerações futuras e que tenham como um objetivo o bem comum, né? Pensando coletivamente. Então, a sabedoria fala de situações do cotidiano das pessoas e no intuito de que todas aprendam com os erros de quem já passou. Então, situações concretas, a gente vai ouvindo, vai aprendendo para que os erros não se cometam de novo. E cada vez que essa história é contada, então a intenção é que as novas gerações que ouviram não cometam os mesmos erros e vivam uma vida mais harmônica em sociedade, né? E tem uma compreensão assim de que quem cumpre, quem conhece, quem se adapta e vive de acordo com a lei é conhecida como uma pessoa sábia, uma pessoa justa, né?
e tem como consequência dos seus atos de sabedoria uma vida de harmonia e sucesso. Porque quando se pensa no coletivo, no bem comum, todas as pessoas têm sucesso. Agora, quando se nega a sabedoria, né? Quando as pessoas não se adaptam à sabedoria, quando rompem, se rebelam, essas pessoas são tidas como tolas ou como ímpias. E tem como consequência a negação da harmonia e o fracasso, não só para elas, mas para toda a comunidade e sociedade que se vive. Jó está parcialmente nessa perspectiva, dentro desse bloco de compreensão de sabedoria. E ele pode ser dividido, de acordo com muitos exegetas, em duas partes, né? Uma delas tem o formato narrativo, que a gente já conhece, naquele bate e volta, de conversa, aqueles longos, né? Textos de fala, tanto dele quanto dos amigos e do próprio Deus, né? E tem também um trecho em prosa, que funciona como uma moldura do livro de Jó. E aí eu já vou pedir para vocês abrirem só para a gente identificar o começo e o fim dessa moldura. A moldura, né, em prosa, a gente encontra desde o início, né, o capítulo 1, a partir do versículo 1, até o capítulo 2, o versículo 13. É aquele trecho que é o mais conhecido da gente, talvez, em que o diabo fala com Deus e daí ali se decide, então, uma conversa entre os dois, testar Jó, né? Então, esse é o prólogo do texto, e ele tem uma linguagem diferente do restante do texto. Compondo ainda essa moldura, vamos lá para o finalzinho. Então, até o versículo 13, isso do capítulo 2, tá? Aí, lá no finalzinho, capítulo 42, a partir do versículo 7 até o final, também tem uma linguagem um pouco diferente, então, compondo esse epílogo em prosa. E ali também a linguagem muda, a forma de falar muda, e isso a gente pode dizer que essa é a moldura do livro de Jó. O tema central do livro, o tema central do texto, da história de Jó, é uma narrativa de sabedoria. E tem uma intenção de ser didática, assim, né? De ser aquela sabedoria que realmente ensina sobre comportamento. E ensina sobre um comportamento numa situação específica. Que situação específica de vida é essa? O que é predominante no texto de Jó? Na vida? Um momento de perdas. Miséria. Perdas, miséria. Sofrimento. Exato, são situações de sofrimento. E quem é que não tem sofrimento na vida? Né? Todo mundo passa por sofrimento. Claro, algumas pessoas mais, outras menos. Né? A proporção do sofrimento não faz... A menor proporção de um sofrimento não faz com que deixe de ser sofrimento, né? A vida humana, ela é permeada de sofrimento. Então, como lidar com o sofrimento com sabedoria? Vamos pensar assim, né? Essa é o tema central do texto. O sofrimento é parte da existência humana e como lidar com ele com sabedoria. Tudo isso dentro do contexto. E que contexto é esse? Vamos ver se a gente consegue esmiuçar um pouquinho só do lugar de onde vem essa sabedoria, para a gente entender um pouquinho melhor a complexidade do texto é gigante. Acho que se a gente fosse pegar cada capítulo aqui, esmiuçar, a gente ia ter uma riqueza incrível. A gente não consegue fazer isso tudo hoje à noite, mas pelo menos identificar um pouco de onde vem, né? Talvez nos ajude a entender melhor
a sabedoria presente no texto e também como trazê-la para as nossas vidas ainda hoje. Sabe-se que Jó, como lenda, vamos dizer assim, como lenda urbana judaica, é muito antigo. E um exemplo disso é que a gente encontra aqui, vamos abrir lá no capítulo 1, o versículo 5, a gente encontra aqui um registro de uma vida de família bem anterior à centralidade do templo em Jerusalém, ou centralidade dos sacrifícios no templo. Alguém lê aí o versículo 5 do capítulo 1, por favor? Eu vou ler. Passado o período. Só o versículo 5, né? Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar, os filhos dele. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Perfeito. Aqui é um pai preocupado com a vida de fé de seus filhos e filhas. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe, bem, entende muito bem. A gente está sempre preocupado, né? Com as crias ou com os sobrinhos, sobrinhas. A gente está sempre com essa preocupação no coração, né? Então, Jó, como um pai muito preocupado, vai lá e faz sacrifícios, até mesmo sem saber o que estava no coração dos filhos, mas vai que. E essa tradição não diz que ele vai para Jerusalém para sacrificar, né? Ele saía, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, provavelmente no altar do clã, né? Ali, da família, que ficava próximo, não era num local distante, específico, destinado para isso. Então, esse é um indício, por exemplo, dentro dessa história, de que o mito, a lenda, vamos dizer, sobre a lenda, vamos chamar assim, o homem-lenda, Jó, é muito antigo, como exemplo de sabedoria, tá? E daí que a gente precisa fazer uma constatação, né? Será que Jó existiu como pessoa, né? Como ser vivente, como homem, como esse pai de família? Pode até ser que em algum momento tenha havido alguém que passou por grande sofrimento, né? E a sua história tenha sido contada como modelo de sabedoria. Não tem mais como saber disso. O que a gente sabe é que essa história foi contada de geração em geração por séculos, assim, até ser escrita ali no pós-exílio. Agora, a presença ali no início de Satanás, e daí eu já vindo ao encontro de algo que Tarcísio tinha trazido lá no nosso estudo sobre Eclesiastes, né? Realmente adendo posterior. Tarcísio mencionou, já cantou essa bola, assim, né? Como a gente fala no Rio Grande do Sul, da bola do bingo, que ele cantou essa bola lá algumas semanas atrás. Essa compreensão do antagonista de Deus, ela é bem posterior. Então, não estava no relato inicial da lenda de Jó. Boa noite, Rafaela, bem-vinda. Então, a lenda é antiga, mas o momento em que o livro foi escrito está naquela época que a gente conhece ali, do pós-exílio, quando as histórias começaram a ser compiladas, montadas, escritos, né? Então, naquele momento acontece a escrita dessa lenda. E daí a gente vai vendo elementos de escrita posteriores. E alguns exegetas datam o livro de Jó próximo com o livro de Jonas, que é a escrita do livro do profeta Jonas. Tem textos também, outro motivo que corrobora o fato da lenda ser bem antiga, é que Jó é mencionado em outros livros que são anteriores à escrita
desse texto. Por exemplo, Ezequiel fala de Jó. Vamos dar uma espiada? Ezequiel 14. Ezequiel 14, versículos 14 e 20. Eu leio da Almeida. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens. Noel? Desculpa, Noel não. Papai Noel ainda não existia. Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha. Pela justiça salvariam apenas a sua própria vida. Então, Ezequiel cita Noé, Daniel, eu queria falar Noel de novo. Noé, Daniel e Jó. E não faz pensando no livro de Jó, mas nessa tradição oral desse personagem. Então, o livro de Jó ele teria surgido mais ou menos entre os anos entre 500 a 300 antes de Cristo, que é depois, né, nesse período de volta do exílio babilônico. É interessante que, daí já não sou eu, tá? Eu não tenho condições de habilidades linguísticas para identificar, mas que bom que tem pessoas sábias que fizeram isso pela gente. Tem alguns textos que exegetas habilidosos de que conseguem identificar linguagem, né? Identificaram, por exemplo, que o discurso de Eliú, lá entre os capítulos, vamos espiar? Como é que a gente vai dar uma passada, assim, né, de olho? Capítulo 32 a 37. Pastora Franciele, isso é de Jó? Jó. Sim, desculpa, a gente estava em Ezequiel, né? Como é que é? 32. Capítulo 32. A gente não vai ler, só para a gente dar uma espiada para entender a argumentação. Vocês vejam ali que no capítulo 31, no 30, 29, né? O Jó tá falando, o Jó tá fazendo um discurso. Vai 31, o Jó tá falando esse discurso e ele tá falando contra Deus. A gente vai retomar isso depois. E aí entra o tal do Eliú ali no meio. Aí os 32, 33, 34, 35, 36, 37 Eliú fala. Aí no 38, Deus responde ao que Jó tinha falado, não ao que Eliú estava falando. Então, Deus responde a Eliú, a Jó, ali no capítulo 38. Então, esse texto, do 32 ao 37, parece que não estava ali no original, né? Foi adicionado depois. Ele interrompe a esse apelo de Jó e a resposta de Deus a partir do capítulo 38. E além disso, as falas e a temática de Eliú, né, reforça as ideias que já estavam presentes no texto, trazidas pelos amigos antes, né, sobre o fato de o sofrimento ser uma advertência de Deus em resposta a um comportamento que já deveria ter feito. A gente vai voltar sobre isso. O capítulo 28 também. Pastora, desculpe só um pouquinho. O Eliú, quem é que é Eliú? É uma pessoa? Ele seria amigo de Jó. Tá. Um amigo de Jó. Isso. O capítulo 28, ele também tá um pouco... Pode falar. Bem-vinda, Ingrid. Pode falar, Tarcísio.
É que eu acho que o próprio texto aqui de Eliú justifica ele ter falado só no final, né? Assim, eu acho que essa. Porque seria mais jovem do que todos eles, né? Então ele diz que ele, como mais jovem, ele fica esperando todos os mais velhos falarem primeiro, só que chega a um tal ponto que ele se indigna e se mete na conversa, por assim dizer, né? Mas fica realmente claro isso que a pastora falou, que provavelmente foi colocado depois porque ele quebra o anterior e o posterior do texto. Bem pontuado, bem lembrado. E aí, gente, outra quebra, vamos dizer assim, é o capítulo 28, né? O teor do capítulo 28, ele também é um pouco diferente do restante, porque o capítulo 28, ele traz o louvor à sabedoria. Vamos ver lá o versículo 12 do capítulo 28. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela nas terras dos viventes. Essa forma de compreender a sabedoria teria sido uma elaboração tardia também. E não combina com o restante da teologia presente em Jó. É bem interessante. Esse tipo de louvor à sabedoria a gente encontra em outros livros, mas aqui no livro de Jó ele fica um pouco deslocado. E tem outros versículos, outros trechos do capítulo 38, ali 38, em que deixa eu ver aqui, 38 e 39, em que Deus responde para Jó, que parece que também foram adicionados posteriormente. O discurso de Jó, inicialmente, de Deus, teria sido inicialmente um pouco mais curto. Vamos dar uma espiadinha assim de como é que é a relação de Jó com Deus. Vou tentar fazer um resumo aqui, dando uma olhadinha em alguns textos do livro. Então, a trajetória de Jó na sua relação com Deus começa com ele, depois que começa a ter os sofrimentos, né? Começa com ele amaldiçoando o próprio nascimento. Alguém lê aí pra gente os versículos 1 a 3? Do capítulo 3, dos versículos 1 a 3. Eu leio. Capítulo 3, versículo 1 a 3, né? Isso. Ok. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Aqui ele tá amaldiçoando o nascimento dele, né? Aí depois ele passa disso para fazer acusações contra Deus. Vamos ver isso? Capítulo 7, versículo 12. Quer continuar, David? Sim. 7:12. Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Continua até quando? Até qual? Continua aí. Tá. Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã os visites, a cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei,
que te farei, ó guarda. Peraí. Se pequei, que te farei, ó guardados homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado, e porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Obrigada. Esse Deus que não tem misericórdia, né, com a pessoa fraca. Vamos ver o capítulo 9, o versículo 20. Eu posso ler, pastor? Só o versículo 20, é? Isso. Mesmo que eu fosse justo, a minha boca me condenaria. Mesmo que eu fosse perfeito, ela me declararia culpado. Então, Deus declara até o inocente como culpado. O restante do capítulo fala também nessa direção. E ele vai assim por um tempo até que ele chega a encontrar esperança, né, na ajuda de Deus. E ao mesmo tempo que Jó ele reconhece em Deus aquele que o persegue, né, mesmo ele sendo inocente, também busca nele a sua benevolência, a sua misericórdia. Vamos ver lá o capítulo 19. O versículo 25. Pode ser 25 ou 26. Cadê o Tarcísio? O 19? Teu microfone está desligado, eu acho. Tá, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Na verdade, estava ligado que meu microfone está dando um problema aqui. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, destruído o meu corpo, então fora da carne verei Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, quer dizer, há esperança ainda, apesar de todo sofrimento, né? Apesar de ele saber-se inocente, estar passando por tudo isso, ele ainda entende que há esperança nesse Redentor, nesse Deus, né? Redentor quer dizer justamente aquele que salva. Eu não sei como é que tá a palavra aí, Redentor, na tua linguagem, Miriam, que é da linguagem de hoje, do versículo 25. Aqui diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Olha só. O meu defensor, né? Ao mesmo tempo que acusa, é aquele que defende. Na versão mais antiga do livro de Jó, que ainda não continha esses discursos, por exemplo, de Eliú, não tinha essa resposta por inteiro desse Deus que vem no redemoinho, lá no versículo 1 do capítulo 38. Esse Deus, aliás, que vem no redemoinho, ele segue imediatamente depois do desafio lançado por Jó a Deus. A gente já olhou, né? Então, a resposta de Deus, ela apenas aborda de forma indireta a sina de Jó, defrontando Jó com o milagre da criação. Vamos lá, vamos espiar. Capítulo 38. Eu acho esse texto muito legal. Acho esse trecho um dos mais legais do livro. Capítulo 38. Alguém começa a ler um pedaço dele pra gente? Eu tô dizendo assim, um pedaço, não tô sabendo direito porque eu não tô com a Bíblia que eu
a minha Bíblia, eu fiquei com preguiça, a minha Bíblia marcada tá na igreja, eu fiquei com preguiça de ir lá buscar, tô com outra. Aí vamos lendo, que eu não lembro direitinho a delimitação. Alguém começa a ler um pedacinho aí do capítulo 38 pra gente? Que é a resposta de Deus? Então tá. Pode ter. Tá bom. Tá, 38. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Posso continuar? Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens, e eu envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Tá bom. Obrigada, Miriam. Deu pra gente ter uma ideia, né? Deus pega Jó e coloca ele no lugar dele, criatura, né? Aquele que estava... O livro todo ele vai de Jó se defendendo, não sou culpado, sou inocente. E antes disso, Jó chama Deus, né? Se eu pudesse sentar aí na tua frente, Deus, eu te explicaria tudinho, direitinho, como são as coisas, né? Explicaria direitinho que eu não sou culpado. E Deus, quem é tu, Jó? Né? Quem é tu? Por acaso tu estavas comigo? Não, tu és criatura. Que eu criei com todo amor, com perfeição, como todas as outras criaturas, né? Então, Jó, ele vai desse menino rebelde, né? Para submisso e que entende o seu lugar diante de Deus. E a gente é igualzinho, né? Assim, às vezes num dia só a gente é tudo isso. Num dia a gente passa por todas as fases de Jó e se rebela contra Deus, aí faz a nossa profissão de fé e humildade, né? Lá no capítulo 40, no versículo 3, 4 e 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó reconhece diante de Deus a sua fragilidade, Jó reconhece diante de Deus a sua pequenez, né? De criatura. Gente, a gente ainda não falou de sofrimento, a gente já vai chegar lá, tá? Por que ele tem que passar aquilo que todo mundo quer saber? Por que Jó tem que sofrer tanto, né? A gente vai chegar lá para não responder. Ai, gente, que coisa. Vamos pensar um pouquinho, um pouco, outros olhares, assim, desse texto, né? Olhares de quem é o povo que iria ouvir, ler esse texto no momento em que ele é escrito. O texto ele é escrito, a gente já viu isso em outros estudos, no momento da volta do exílio, né? Mas ainda assim sobre a dominação persa e com as lideranças religiosas
falando sobre si como aquelas que eram representantes de Deus para administrar todas as coisas agora no templo, especialmente sacrifícios, e também numa ligação bem próxima das autoridades persas. Mesmo sendo um povo que passou por todo o sofrimento, né, de estar no exílio, de estar longe da sua terra, longe do seu lugar de bênção. Então, a gente está falando de um momento em que a centralização estava no templo, nos sacrifícios, os tributos eram altíssimos, tanto para o povo persa quanto para o templo, e o povo, assim, nós aqui, a gente simples, o povo, especialmente o povo campesino, estava sofrendo, né? Com a volta dos exilados, com a alta taxação sobre todos os seus produtos, né? E é nesse contexto que a teologia que os amigos de Jó trazem nos revelam um pouquinho de como é que era a teologia oficial da época em que o texto é escrito. Que não sei se vocês já ouviram, mas a tal da teologia da retribuição. E a gente vai perceber que essa teologia da retribuição, ela ainda está presente no nosso cotidiano, até mais do que a gente gostaria de admitir. A teologia da retribuição, e eu não acolhi Douglas, bem-vindo. Ieda, bem-vinda. Então, a teologia dos amigos de Jó é a teologia, retomando para Ieda, é a teologia da retribuição. A teologia da retribuição afirmava que a prosperidade das pessoas ricas era a bênção de Deus e a miséria das pessoas pobres, castigo de Deus por suas próprias culpas. Então, Deus retribui conforme cada pessoa merece, vamos dizer assim, né? O livro de Jó, ele, em grande medida, espelha o sofrimento, a desesperança em que o povo vivia. E que, num país com 33 milhões, né, de pessoas, sem saber o que vão comer amanhã, também, em certa medida, espelha o sofrimento do nosso povo, ainda hoje, né? Povo espoliado de seus bens, e que também era roubado por quem representava Deus, pelo próprio templo, né? Nesse contexto, Jó empresta sua voz ao povo e exige que Deus se manifeste. Vamos pensar, eu disse que seriam outros olhares, né? Então, Jó está dizendo, vamos ver lá? Vou deixar Jó falar. Capítulo 13. Os versículos 1 a 7. Alguém vai ler pra gente? Capítulo 13, os versículos 1 a 7. Quem lê, Tena? Pode ler, né? A minha Bíblia é a Bíblia Viva. Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Já vi muitos casos semelhantes e conheço de sobra este problema. Conheço a vida tão bem quanto vocês, não sou um ignorante. Por isso é que eu reclamo da minha sorte perante o grande Deus e tento me defender, provando que sou inocente porque vocês torcem o sentido das minhas palavras. Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos tolos. Ouçam bem as minhas razões, escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mentiras tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Será que Deus ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que Ele está certo? Pobres de vocês, se Ele lhes mostrasse o que há em seus corações. Sabem o que estão fazendo?
Estão zombando de Deus e por isso ele lhes dará um castigo severo, pois vocês estão usando mentiras para ajudar, entre aspas, o Senhor. Será que vocês não sentem medo diante da grandeza de Deus? Será que não se sentem pequenos diante do poder de Deus? Suas belas palavras valem tanto quanto um punhado de cinza. As bases de sua filosofia são fracas como colunas feitas de barro. Fiquem quietos por algum tempo e deixem-me falar, deixem-me falar. Estou pronto a sofrer as consequências. Obrigada, Nair. E o Jó tá falando dos amigos aqui, né? Respondendo aos amigos. Mas a gente pode entender que ele está falando contra as lideranças de seu tempo, né? Que distorcem a vontade de Deus, falam, né? Perversidade, usando o nome de Deus. E de novo, né? Tudo isso ainda poderia ser dito, né? Hoje, em 2022, de tanta gente que a gente ouve na televisão, ao vivo, na rádio. Né? O que Jó está falando, que Jó vive, é a realidade de muitas pessoas do povo, daquele tempo e de agora, de realidade de tantas situações que nos interpelam e que exigem de nós uma tomada de posição. A gente está ouvindo o clamor, né, de sofrimento de alguém. E estamos escutando um grito de Jó que denuncia a injustiça e proclama a sua inocência e a sua fidelidade. Né? Que pergunta pela razão do pobre sofrer e de o rico viver no bem bom. Vamos dar uma olhada? Capítulo 27, versículos 2 a 6. Pastora Franciele, por favor, pode repetir, Jó? 27, versículos 2 a 6. Obrigada. Quer ler, Miri? Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que quando Ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar, enquanto Você desligou seu microfone. Miriam, você desligou o microfone. Seu microfone está desligado, Miriam. A gente ouviu até acusar. Barbaridade. Então tá, vamos lá. Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que, enquanto Ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más, e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Jó não entende aqui essa questão da retribuição, como é que ele, sendo um homem justo, está sofrendo com tendo tantos sofrimentos, né? Que justiça é essa? E a sua pergunta reflete a realidade de muita gente, né? E quer saber por que uma pessoa justa é castigada
e acaba recebendo o prêmio pessoas ímpias, né? Que duvida a vaidade de continuar lutando e de se manter nesse caminho, no caminho justo, né? Nós, lendo o livro, a gente escuta o grito de Jó, que recusa essa imagem de Deus, né? Como esse Deus que é o Deus dito, pregado, falado por seus amigos, e chama ele, como é que é na linguagem da Miriam, como o Deus que é o seu defensor, né? Quando Jó recusa essa teologia oficial da retribuição, ele vai correr um caminho que passa pela própria, com a sua própria experiência de descobrir um rosto de Deus diferente daquele que era ensinado. E esse rosto de Deus, e é nesse rosto de Deus que ele encontra e retrata a grande misericórdia de Deus. Acho que o capítulo 42, o finalzinho lá mesmo, a gente tem uma visão maior disso. Capítulo 42, os versículos 2 a 6. Se alguém puder ler. (42, 2 a 6, né? Isso, 2 a 6. Tá. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconhece esse Deus Todo-Poderoso que ele finalmente vê de verdade e tá para muito além do que ele tinha ouvido, né? O que é que a gente ouve sobre Deus a vida toda? Jó encontra esse Deus que ama com ternura o seu povo que sofre injustamente. Ele criou todas as coisas com amor e com perfeição, com justiça, né? E da sua própria experiência, da própria experiência de Jó, vem um grito de resistência contra essa teologia nefasta, né? Que é a teologia da retribuição. E eu queria ouvir vocês um pouco, para a gente conversar um pouco do quanto dessa... Eu tenho a sensação de que essa teologia da retribuição, ela ainda está presente na nossa vida, na forma como, inclusive, a Igreja de Cristo vive, né? Que algumas pessoas merecem o destino que elas têm, merecem os sofrimentos por viverem de determinado jeito, né? Ou eu me engano? Eu não sei, vocês que circulam mais por aí, eu acho que podem dizer isso melhor do que eu. Isso me lembra, por exemplo, nas visitas que se fazem, né, aos doentes nos hospitais, pode acontecer que a gente encontre um paciente que diga que a doença é castigo de Deus e pergunta, mas o que eu fiz de errado para Deus me deixar doente assim? E não é só uma vez que a gente ouve isso, né, Miriam? Eu só vou... Se alguém mais quiser falar, pode falar. Se eu tô ouvindo, só vou colocar pimenta pra fora, tá? Charles? Pimenta? Charles? Deixa eu ver o que Tainá escreveu. Ao meu ver, sim, a teologia da retribuição está presente na atualidade,
mas penso que isso tem muito a ver com a alta individualização da nossa sociedade e a culpabilização dos indivíduos por problemas estruturais. Isso é refletido no campo religioso, de forma geral, e apregoado, e reverberado, né, nos púlpitos, numa simplificação absurda da misericórdia e da graça de Deus. Sim. Eu espero que não, né? Continua escrevendo, a gente não tem problema. A gente, é a questão da a meritocracia crente, né? A meritocracia crente, quer dizer, quem é digno, digna, é justo, tem uma justiça, encontra justiça diante de Deus, e quem não merece encontra castigo, né? Pode falar. Além disso, pastor, assim, dessa, não sei se a senhora ia tocar nisso mais para frente, mas é algo assim que eu sempre refleti muito a partir da leitura do livro de Jó, né? Porque os amigos dele claramente defendem essa teologia da retribuição, né? Que já foi comentado e que eu acho que hoje realmente está muito presente, até talvez extrapolando também o âmbito religioso nessa questão da meritocracia, né, que está mais. Mas eu acho que tem um outro aspecto também, e agora voltado nas igrejas, que, assim, em determinados aspectos, a teologia dos amigos de Jó está correta, se a gente for parar para pensar, no sentido de que algumas vezes eles dizem assim para Jó: não tem nenhum ser humano sem pecado, e tu está dizendo que está sem pecado. Né? Então, constantemente, eles estão lembrando Jó da falibilidade humana e da grandiosidade de Deus. Né? Teologicamente, isso está correto. Só que o problema é que a situação em que eles estão colocando isso que acaba se tornando impiedade pura, aquilo que eles estão fazendo, né? Há uma pessoa ali sofrendo que está, sei lá, no mais fundo abismo existencial, que físico também, mental, né, que alguém pode estar, e o cara está querendo ali. Então, é de uma impiedade, é de uma, sei lá, de uma dureza de coração tão grande que, pelo menos do jeito que eu percebo, se torna impiedade pura, embora, teologicamente falando, aqui entre aspas, certo aspecto do discurso deles estaria correto, né? Infelizmente, eu vejo esse erro se repetir também muito hoje. Quando as pessoas colocam a teologia acima da vida de uma pessoa, sabe? Quando em prol de de uma pureza teológica, as pessoas que já estão sofrendo são levadas a um sofrimento ainda mais extremo. Eu penso que o livro de Jó nos ajuda a ver que isso é impiedade também. Que não vale a pena, em nome de nenhuma pureza teológica, de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, a gente agravar o sofrimento de alguém. Né? Pelo menos é como eu vejo, né? Eu posso estar errado, mas isso é algo que, para mim, no livro de Jó, assim, ensina muito, né? Porque as falas de Jó são duras para a gente ler. Mas no final da história, o resumo da ópera, Jó tem que olhar pelos amigos dele, né? Porque Deus não está nada feliz com a postura dos amigos dele diante de tudo aquilo que eles falaram. Eu não sei se eu ia chegar nesse assunto mais na frente, mas eu acho que é uma coisa assim, que o livro de Jó também traz muito para a gente pensar. Não é? Que às vezes as nossas convicções religiosas, a nossa doutrina, como a gente vê Deus, eu acho que nunca deve estar acima da vida de alguém, sabe? Da compaixão que a gente deve ter por alguém. O livro de Jó diz que eles ficaram lá não sei quantos dias antes de falar alguma coisa, né? Os amigos dele. Talvez eles tivessem
ter ficado só calado mesmo, não ter falado nada, talvez ele estivesse mais correto, né? Se ele estivesse só se sentado com Jó e sofressem junto com ele, né? Talvez querer ensinar teologia para Jó naquele momento da vida dele. Então é isso. Fantástico. Outro dia a gente refletiu sobre esse, esse trecho do 42 que a gente leu, e como é que ele termina. O versículo 6 diz, né? Por isso, do 42, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Arrepender-se no pó e na cinza é mostrar externamente o arrependimento, né? Finalmente, talvez ele entendeu que, é isso que o Tarcísio falou, ninguém é isento de pecado, né? Ninguém é isento de pecado. E é muito, muito importante isso que o Tarcísio traz, porque essa compreensão de que ninguém é isento de pecado é uma questão central da nossa fé, né? Só quando a gente entende que nós não somos isentas e isentos de pecado, é só então que a gente pode acolher a graça de Deus. Só então a gente pode entender a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Se a gente se acha melhor do que as outras pessoas, se a gente acha, né, bam na fé, se a gente acha que a gente é cumpridor e cumpridora de lei a ponto tão bem, né, a ponto de ser melhor do que as outras pessoas, né, essa fé bem farisaica que a gente também conhece dos tempos atuais, não há espaço para a graça de Deus aí na nossa vida. A graça de Deus, ela se manifesta plenamente quando a gente se reconhece o nosso lugar diante de Deus, que é de pecado, que é de injustiça, né? Obrigada por trazer isso. Eu achei também muito interessante, não sei, Tayaná, já estava com os dedos aí, queria reagir. Eu achei muito legal essa vinculação que você fez da postura dos amigos, de querer trazer a sua verdade, achar que a sua verdade é mais importante do que a amorosidade diante do sofrimento, né? É muito, muito bonito isso, Tarcísio. Eu acho que dá bastante pano para manga aqui na discussão. Não sei se alguém quer reagir ou trazer outra coisa, falar outra coisa. Pode falar, Douglas. A gente estava com saudade de você aqui na roda, viu, Douglas? Tá um pouco ausente. Na questão aí de verdade, é só para falar que eu acho que é o seguinte, é porque às vezes a gente quer prevalecer da nossa verdade, entendeu? E às vezes a gente esquece que a verdade é a de Deus, é seguir. Em alguns momentos a gente coloca que a nossa verdade é o meu querer, desse jeito que eu quero fazer, que eu estou feliz assim, e esquece um pouquinho de seguir mesmo a palavra de Deus mesmo, que não é fácil, entendeu? E a gente às vezes quer ter nossa verdade, e porque ter nossa verdade a gente acha que o outro está errado, quando nós deveríamos ter uma verdade só, que é seguir a de Cristo. E eu vejo isso, né? Pelo que eu vejo. A gente quer ter nossa verdade do nosso jeito, e algumas vezes a gente erra muito nisso. Porque eu posso ser assim, e tem aquela preocupação, como hoje em dia tudo não pode aquilo, isso é errado, isso é feito, que tudo que a pessoa faz diferente é como se ela pudesse fazer aquilo mesmo. Todo mundo pode, só que a gente tem que olhar mesmo, centrar na palavra, que não é a nossa verdade, é a verdade de Cristo. Como a senhora falou, tem muito assunto aí que é muito pano para manga. Mas que o principal é a verdade de Deus. Porque nós temos nossa verdade, mas que tem que ser centrada na palavra de Deus. Eu acho isso. A gente às vezes quer ser muito verdadeiro nas coisas, como a senhora também falou aí, nós erramos muito, pecamos, mas temos que estar com a visão de tentar sempre ser imitador de Cristo e tentar errar o menos possível.
É isso, porque senão eu falo muito. A gente tava com saudade de ouvir teu falatório, Douglas. É sempre É uma o alegria. sotaque. Ah, não, isso eu nem falo mais, porque senão daqui a pouco eu tô fazendo aquele papelão de tentar te imitar, assim, sabe que eu adoro. Pra quem não sabe, Douglas tá lá em Recife. E eu tô me policiando pra não imitar, gente, porque é um horror. Mas pode imitar, mas eu queria estar aí. Né? Porque eu passo vergonha, tu sabe? Daí, minha linda, pode falar. Então, eu queria essa leitura de Jó, o seu sofrimento e como enfrentar o sofrimento com sabedoria, me trouxe duas questões que pessoalmente está me inquietando nesse momento, né? Que é o fato de muitas vítimas serem, assim, vítimas de sofrimento serem culpadas pelo sofrimento que elas têm. Então, no momento presente, a gente vive esse momento angustiante de ver vítimas de crimes violentos, como a gente, o mais recente agora desse indigenista e dos jornalistas que foram torturados e brutalmente assassinados, e a gente tem a liderança máxima do nosso país dizendo: bom, eles devem ter culpa porque eles foram para um local perigoso, e tantas outras coisas, né? A própria violência contra a mulher, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, quer dizer, o senso comum, a cultura na qual a gente vive, porque ela estava com aquela roupa, porque ela se portou assim, porque ela não percebeu. Então, é difícil lidar com isso, né? Com essa cultura de sempre culpar quem sofre, né? Deve ter cometido alguma coisa muito terrível para Deus estar te castigando. E a outra questão é como acolher quem sofre, né? Como não impor mais sofrimento ao que ela já está vivendo. Provavelmente quem sofre uma violência, por exemplo, uma violência psicológica, ou mesmo uma violência física, ou um adoecimento, como muitas vezes a gente encontro no meu trabalho, com as famílias que eu trabalho, como acolher quem está sofrendo e não impor a ela mais sofrimento, trazendo e falando coisas que vai ali machucar mais aquela pessoa, né? Isso é um desafio muito grande para nós, que lidamos, que buscamos acolher, ou acolher a nós mesmos, né? Muitas vezes a gente também está buscando nos culpabilizar, não só nos responsabilizar, porque a responsabilização é uma outra coisa, né? Mas muitas vezes também a gente assume que a gente é culpado mesmo, talvez, por esse sofrimento, e não percebe, talvez, as lições, os aprendizados que a gente poderia ter com aquele sofrimento. Fran sabe, né, das minhas angústias atuais com relação ao que eu estou falando, né? Então, é bem difícil, né? Mas é esse processo mesmo, de buscar sabedoria em Deus, para esses processos serem, de algum modo, acolhidos aqui, apaziguado a nossa angústia. É isso. Muito obrigada pela partilha, Nair. Mas alguém gostaria de reagir? Essa questão do sofrimento, ela é muito forte e costuma doer na gente, de alguma forma, né? A gente lê o livro de Jó e não tem como não se colocar naquele lugar de alguma forma, né? Alguém que perdeu tudo, eu nem consigo imaginar como é que seria perder minhas filhas, né? Perder
ficar doente do jeito que ele ficou, né? E cada um de nós tem a sua cota de sofrimento já passado ou que está passando. Como entender a presença de Deus e vou usar essa palavra, a responsabilidade de Deus diante disso, né? Eu gosto muito e eu acho que esse é um crivo que a gente deve sempre usar, é olhar para Jesus, né? Sempre que possível, que Jesus encontrou com as pessoas em sofrimento, o que Jesus fez? Fica aí com isso, tá? E aprende um pouquinho. Aprende aí um pouquinho sobre com esse teu sofrimento. Depois a gente conversa. A gente tem inúmeros textos de Jesus sendo seguido, sendo rodeado por pessoas em sofrimento. E fazendo o quê? Aliviando o seu sofrimento como ele podia. Seja ensinando, seja curando, seja restabelecendo a visão, seja restabelecendo o movimento, restabelecendo a dignidade, né? Diante de situações de sofrimento, Jesus foi presença misericordiosa e amorosa, presença presente, né? E com isso eu acho que a gente pode aprender algumas coisas. Eu sou absolutamente contra a ideia, eu não aceito a ideia de que Deus nos prove, por exemplo, né? Isso é uma provação na tua vida, né? É como algo colocado na nossa vida para Deus provar a nossa fé, para ver se a gente vai se manter direitinho ou não. Eu entendo essa compreensão com um tanto sádica, assim, né? Vamos ver como é que você vai se comportar. Vou colocar esse chocolate aqui na tua frente, aí se você não comer, você passou na prova, passou no teste, né? Exemplo mais besta, desculpa. Porque essa é a minha tentação diária, gente, hoje. De não comer chocolate. Mas voltando aqui. Pela experiência que a gente tem do próprio Cristo, né? Ele não foi esse Deus que se alegrou, que aceitou o sofrimento das pessoas, assim. Sempre que possível, aliviou o sofrimento das pessoas, porque o desejo de Deus, desde o início, desde a criação, é de que nós tenhamos uma vida digna, uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de justiça. A gente escolheu o caminho meio torto de ir lá comer o fruto da sabedoria e fazer besteira até hoje, né? Assim, e aí a gente sofre as consequências do nosso pecado. Como sociedade também, não só como indivíduos. Às vezes a gente colhe coisas que a gente planta. Por exemplo, quem fuma talvez esteja aí trabalhando no seu corpo, abrindo a possibilidade de ter o câncer no pulmão, né? Mas não quer dizer que todas as pessoas que passem por situações de doença, por situações de sofrimento, tenham feito algo para que isso acontecesse. A gente vive numa sociedade que usa e abusa, permite uso excessivo e abusivo de agrotóxico, de veneno na comida. A gente come e bebe veneno, como não adoecer. Essa não é a vontade de Deus. São decisões que a gente, como sociedade, toma também e que levam para situações de sofrimento, né? Agora, o que a gente pode escolher, vou voltar ao que Tarcísio trouxe, é como estar junto de pessoas em sofrimento, né? O que a gente faz diante de situações de sofrimento? Algumas coisas a gente pode ajudar, pode colaborar para diminuir o sofrimento. Em outros momentos a gente só fica junto e escuta, né, Miriam? Miriam faz isso com frequência na Pastoral do Cuidado. Senta e escuta, e acolhe, e naquilo que for possível dá uma palavra de conforto. Se essa pessoa estiver precisando de puxão de orelha, e às vezes precisa mesmo, né? A gente dá depois. Mas não no momento em que a pessoa estiver sofrendo, né? A gente acaba colocando uma carga ainda maior sobre uma pessoa já em sofrimento. Sempre na intenção de, sim, resgatando o que Douglas falou, de
viver uma vida de acordo com a vontade e o projeto de Deus. Ingrid, pode falar. Boa noite. Eu estava aqui meio que viajando um pouco no assunto e tentando intercalar com algumas coisas. E na questão que a gente fala da justiça, né? Não sei. Eu acho que muitas vezes a gente também comenta, por exemplo, uma pessoa muito boa que adquire um câncer. A gente comenta, tem tanta gente ruim no mundo, e ela que nunca é tão boazinha. É porque é mesmo difícil a gente aceitar, porque dentro da própria sociedade, como a Tayana falou, tem essa questão da meritocracia teológica, como vocês disseram aí, primeira vez escutando a expressão. Mas que a gente tem esse costume, né, de mesmo no dia a dia comentar. Às vezes parece fazer realmente muito sentido, por exemplo, quando uma pessoa muito maldosa, recebe o mal, ele teve o que mereceu, eu não vou comentar e tal, mas que é realmente difícil até a gente se abster um pouco do pensamento, quando é uma pessoa muito, assim, maldosa, por exemplo, a gente costuma dizer que, teve o que mereceu, ou ouvir, e normalizar isso, tanto que parando assim para pensar, muitas vezes eu penso também, quando eu faço alguma coisa, a Nay falou uma coisa interessante, que a responsabilização é diferente da culpabilização, mas que às vezes a gente para e pensa, eu, por exemplo, penso, eu realmente mereci isso, isso aqui foi Deus me testando, eu tenho certeza, porque realmente às vezes parece, algumas coisas assim eu concordo em partes, mas são pontos de vista diferentes, mas que essa questão que a gente fala, assim, que tem tanta gente ruim no mundo, por que morreu de Covid logo ele? Enfim, foi só uma viagem. Eu só fazendo um adendo, isso, algo que Ingrid e eu, a gente também conversa às vezes, a gente não conhece Deus plenamente, né? Existe uma face de Deus que a gente não conhece. E a gente nem pode, né, na nossa mortalidade, na nossa situação de criatura, conhecer Deus plenamente. Existe a parte de Deus, é mistério pra gente, né? O que é que a gente conhece de Deus? A gente conhece de Deus aquilo que Deus escolheu revelar. E aquilo que Deus continua revelando, né? Deus revelou desde o início da história, Deus vem se revelando, se mostrando de determinada maneira. E de forma absoluta, nós como pessoas cristãs cremos que Ele escolheu mostrar uma face sua, revelar uma face sua em Jesus. Por isso que a gente diz que o crivo, né, para nossa leitura bíblica, por exemplo, é o Cristo. Por isso que Douglas disse que o nosso objetivo como pessoas cristãs é sermos imitadoras e imitadoras do Cristo, né? Esse deve ser o nosso foco, né? Imitar a Cristo, por isso cristãos, né? Mas existe uma face de Deus que absconde, né? Que está escondida na nossa simplicidade como criatura. E tá tudo bem, né? Precisa ser assim. Não nos esqueçamos que Deus colocou Jó no lugar dele. Criatura. Nós somos criatura, né, de Deus. E acolhemos aquilo que Deus nos mostra, Deus escolhe nos mostrar e cremos que Deus é pleno em sabedoria, entendimento e ação na nossa vida todos os dias, né? A nós cabe jogar cinza na cara todo dia e reconhecer o nosso pecado, a nossa fragilidade diante de Deus
e a nossa força e nosso poder de servir como braços e mãos de Deus no mundo, né? Lutando contra situações de injustiça, buscando que pessoas sofram menos consequências dos atos nossos como sociedade, né? Questões escandalosas do tempo de Jó que continuam se manifestando no tempo em que o livro de Jó foi escrito, que continuam se manifestando nos dias de hoje, né? Pessoas passando fome, sofrimento. Eu acho difícil imaginar um sofrimento maior do que uma mãe ou um pai chegar de noite, as crianças não comeram nada durante o dia e você não sabe o que vai ter para comer no dia seguinte. Eu não consigo imaginar sofrimento maior do que esse, olhando para as filhas e filhos, né? Então, com relação a isso, Deus nos envia também aí para sermos imitadoras e imitadores, né? Termos essa justiça presente contra o sofrimento no mundo, esse sofrimento que não precisa existir, né? Então, sim, situações onde é possível intervirmos, né? Que possamos intervir, ter escuta afetiva, como Nair, Miriam e Tarcísio falaram, e ser presença misericordiosa, amorosa e de Deus nesse mundo, né? Como eu disse, esse é um texto muito complexo, né? Não tem como a gente, em 1 hora e meia, a gente trabalhar o livro todo, abranger toda a complexidade. A intenção foi trazer alguns olhares, né, para o texto, longe de serem todos. Eu animo vocês para vocês continuarem estudando, lendo o livro, e à medida em que vão surgindo questões, vocês podem ir trazendo também, né? E a gente pode voltar a estudar esse livro em algum outro momento. Mas os olhares que foram trazidos dão um bom incentivo para nos aprofundarmos. Né? A intenção desse estudo tem sido, nos últimos tempos, de não dar receita, assim, né? Respostas, mas dar ferramentas para que cada pessoa, no seu cotidiano, na sua leitura, possa fazer uma leitura do Antigo Testamento com menos medo, talvez até, né, desse mundo tão estranho e tão diferente do nosso. Deixa eu só interromper aqui a gravação, gente.